Beleza, então começou a gravar. Vamos oficialmente começar então a nossa reunião, nossa primeira aula, né, depois de algumas semanas. A gente pretende fazer aí a cada 3 agendas, 4 agendas, né? Demoramos um pouquinho mais essa semana, essa primeira reunião, passou 4 agendas, vamos ver se daqui em 3 agendas a gente faz de novo, na agenda 8 ou agenda 9, né? A gente consegue fazer mais uma. 5, 6, 7, agenda 8 a gente faz mais uma. Certo? Pessoal, então vamos lá. Essa reunião, essa aula nossa aí, só para a gente reforçar alguns recados, né? E falar sobre as agendas que vocês já estudaram, de repente tirar alguma dúvida e dar uma olhadinha no que vem pela frente, tá bom? Vocês podem a qualquer momento parar, me interromper, chamar, perguntar alguma coisa, pode levantar a mãozinha, pode ativar o áudio e falar sem nenhum problema, tá bom? A hora que vocês quiserem, fiquem à vontade. Vou fechar a música aqui para não atrapalhar, talvez possa atrapalhar, né? Então, vamos lá. Nossa primeira aula ao vivo, então. Então, retomando aqui, ó, recapitulando, relembrando, né, o nosso cronograma para esse primeiro semestre. Então, nós já passamos por fevereiro, e data importante agora, só em junho, o primeiro exame obrigatório, tá bom? Não se esqueçam, não percam, não deixem de fazer. Depois nós temos uma semana de revisão para preparação para o segundo exame e a data do segundo exame. Então, aquela regrinha que vocês já conhecem, né? Fez o primeiro exame, passou, não precisa fazer o segundo. Não dá para melhorar a nota, né? Ah, eu fiz TIR e quero tirar MB. Não, não dá, tá bom? A legislação obriga que vocês façam ao menos um exame e vocês têm que estar presente em uma dessas datas, tá bom? Teve um aluno dessa turma que tinha uma viagem marcada e parece que conversou com a coordenação, realmente não tem como trocar a data, não tem como reagendar, tem que estar presente em uma dessas duas datas aí para fazer o exame presencial, tá bom? Ele realmente é obrigatório, beleza? Fiquem atentos, caso vocês mudem de cidade, queiram mudar de polo, ainda dá tempo, entre em contato com a secretaria para informar o polo de vocês, que vocês queiram fazer a prova, caso não seja o polo que vocês se matricularam lá no começo do curso, tá bom? Então, aquela rotininha, né? O primeiro passo do dia a dia, quadro de avisos, segundo passo, Correio Tech, e aí o terceiro passo é ir lá acessar as aulas, tá bom? Não deixem de seguir essa rotina, porque lá no quadro de avisos vai ter informações importantes para vocês, no Correio Tech vai ter informações diretas para vocês, e depois sim vocês vão para os estudos, tá? Então, ó, como que é a nossa rotininha lá na nossa programação, lá no quadro de avisos? Um videozinho do Marcelo Pugin, nosso parça, sempre explicando o que tem pela frente naquela agenda, a orientação da agenda, né, as orientações de atividade, então um slide, uma apresentação passo a passo, para que vocês possam ver o que tem que ser feito. Depois, um videozinho explicando as atividades obrigatórias. E eu costumo incluir em algumas agendas um vídeo que a gente gravou, eu e o Marcelo, já há alguns anos, né? Uns vídeos, às vezes, até um pouquinho engraçado, a gente gosta para chamar a atenção do aluno. Então, também está lá na nossa programação. Beleza? Não se esqueçam, né, da atividade obrigatória. Eu tenho alunos, provavelmente não são os alunos que estão aqui assistindo, né? Eu já imagino isso. Mas tenho alunos que estão lá escrevendo, né? Atividades da semana, atividades da agenda. Então, como eu disse para vocês, eu preciso que tenha essa palavra-chave aqui, né? Atividade obrigatória, para que eu possa pesquisar e encontrar a atividade e corrigir a atividade de vocês, tá bom? Quando for bloco de notas, tem que ter isso daqui. Então, só escolher o tipo livre, escrever, né, atividade obrigatória e a agenda aqui, tá bom? Aqui um exemplo, né, ó, de tudo bonitinho, ó. Atividade obrigatória, agenda 15, revisão, tá vendo? Agenda 11, se quiser colocar um título aqui na frente, não tem problema. Você não pode esquecer de colocar essa palavra-chave aqui para mim. Beleza? Relembrando, né, a complementação da carga horária na agenda 7.1, então a gente está quase chegando lá, né? Quando chegar na agenda 7 eu vou liberar para vocês, vocês vão poder acessar aí essa atividade da agenda 7.1, que é só fazer o curso e enviar o certificado. Professor, já fiz o curso, posso só enviar? Sim, pode só enviar, não precisa refazer o curso, tá bom? Se você já fez uma vez, por algum motivo qualquer, é só enviar o certificado lá no fichário e a tarefa está cumprida, tá bom? Essa atividade é de tarefa cumprida. Então, fez, vai enviar o certificado, vai ter a nota
MB lá por tarefa cumprida. Não fez, vai ficar com a nota de insatisfatório, porque não fez a tarefa, tá bom? Essa não tem meio termo. Beleza? E também, né, a agenda 12.1 é uma agenda também de carga horária complementar. Essa sim pode ter notas diferentes, né, correções, porque aqui vocês vão criar o plano de negócio de vocês baseados no modelo do Sebrae, tá bom? Então eu vou ver se conversar com a coordenação, também com os outros professores do terceiro módulo, para ver se a gente pode liberar junto a 7.1 e a 12.1. Aí vocês conseguem dar uma sequência no assunto. Vou conversar com eles na nossa próxima reunião, ver se isso vai ser viável aí para acontecer. Ok? Bom, aluno desistente, né, será considerado aluno desistente que não acessar, não entregar atividade obrigatória, não interagir no AVA. Eu acho que eu não tinha muito alunos com problemas, mandei mensagem na primeira semana e os alunos acessaram, então creio que não tem problema com isso. Tá bom? Então, avisos gerais, ó, documentação é com a secretaria, tá bom? Dúvida de documentação, dúvida sobre cadastro, sobre RG que faltou, colocar o número do teu RA, qualquer coisa assim, é com a secretaria. A gente não tem acesso às informações. O bloco de notas eu já falei para vocês. A programação sempre lá no quadro de avisos. Essa semana eu peguei uma aluna, não sei se ela está aqui online, mas ela perguntou assim, professor, eu não estou achando as duas perguntas do bloco de notas, acho que é da agenda 3, da agenda 4, não me lembro. Eu falei assim, poxa, mas como é que você ficou sabendo que tem duas perguntas no bloco de notas para fazer? Porque as perguntas elas estão lá na programação. Então essa aluna, talvez no grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, ficou sabendo que tem duas perguntas para responder, que é sobre avaliação de desempenho, mas não tinha lido as perguntas, por quê? Porque não leu a programação. Então tem que ler a programação, tem que seguir aquela rotininha lá, acessar o quadro de avisos toda vez que entrar no ambiente virtual para ver a programação, tá bom? Não se esqueçam disso. Atividades refazer. Não me lembro se até o momento eu mandei refazer alguma atividade na turma de vocês, tá? Não tenho certeza. Mas caso tenha, essa atividade tem que ser refeita. Ela não é computada na frequência de vocês se ela não for refeita, tá bom? Então, atividade com status refazer, vocês precisam refazer de verdade. Ok? Dúvidas com esses avisos aí que a gente está retomando? Isso era só para retomar, relembrar os avisos que a gente já tinha passado. Se não tiver dúvida, a gente vai para a nossa agenda de hoje, para a nossa programação de hoje. Pode passar, então? Se tiver, é só interromper a qualquer momento. Então, a nossa programação. Nós vamos falar da agenda 1, controle da organização, agenda 2, gestão de informação, agenda 3, avaliação de desempenho, agenda 4, controle orçamentário, e alguns comentários aí da agenda 5 e da revisão obrigatória, não, da revisão, que é a segunda atividade obrigatória, né? Vamos lá, então. Se vocês tiverem dúvida, quiserem relembrar alguma coisa que vocês viram, alguma questão que ficou pendente dessas agendas, agora é hora de perguntar, de sanar. Se quiser ver a atividade do fichário, resolução, comentários, agora é a nossa hora, tá bom? Ficou com dúvida de qualquer coisa, pede para ver aqui na tela que a gente refaz, a gente vê junto, mostra como é que é, tá bom? Então, o que nós vimos na agenda 1? Ela tem um foco muito grande, né, na função do controle. A agenda 1 ela é baseada toda na função controle. Então, vocês aprenderam que nós temos 4 funções básicas da administração, que é o planejar, controlar, organizar e dirigir. Essas são 4 funções básicas. E a agenda 1 do terceiro módulo está focada na função controle. Então, nós temos lá, né, a ideia de estabelecer critérios e indicadores de avaliação. Poxa, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero verificar como que está o andamento das coisas, como que está a qualidade da minha produção, como que está o controle da minha organização de uma maneira geral. Então, eu preciso ter critérios, ou seja, eu preciso ter coisas que me indiquem o que está certo. Por isso, critérios e indicadores. Ok? Vimos sobre a avaliação de desempenho, né? Tentar identificar se está correndo tudo conforme planejado, se as pessoas executam as tarefas conforme as funções delas. A gente viu sobre comparar o desempenho com os indicadores que foram estabelecidos, ou seja, isso é analisar a avaliação de desempenho. Quando você tem uma avaliação de desempenho, você identifica como foi, por exemplo, o desempenho daquele
funcionário. E quando você compara com os indicadores, você está fazendo uma análise crítica e possível de criar um relatório, de tomar decisão, de repente tomar medidas necessárias para melhorar o desempenho. Então imaginem, por exemplo, na avaliação de desempenho de um vendedor. O jeito mais fácil de avaliar o desempenho do vendedor é identificar se ele bateu a meta de vendas, certo? É uma avaliação quantitativa. Qual que é o indicador? É um número, né? O critério é, bateu a meta de vendas? Se ele superou, por exemplo, em R$1.000 a meta de vendas, ele bateu. O indicador que eu tenho, esse número que ele, esse valor que ele vendeu dentro daquele período, tá? Então, quando a gente faz essa comparação, a gente consegue ter possibilidades de replanejar, né? De organizar melhor. Então, imagina a situação. Um vendedor foi lá, né? Temos 5 vendedores na nossa loja. Um vendedor foi lá e bateu a meta. Vendeu R$100.000 no mês. Lindo, perfeito. Os outros 3 vendedores, mais 3 vendedores venderam ali perto da meta, né? 98, 90 mil. Outros passou para 102. Ficaram bem próximos da meta de 100 mil. E o último vendedor, o quinto vendedor, vendeu apenas R$25.000. O que isso indica para a gente? Olha, o que nós fizemos? Nós avaliamos o desempenho de forma quantitativa, identificamos que 4 funcionários chegaram lá, chegaram na nossa meta, mas um funcionário não. O que eu posso fazer com isso? Percebam, então, que a avaliação de desempenho, a avaliação baseada em critérios e indicadores, nos possibilita responder essa pergunta. E agora, o que eu faço? Certo? O que eu faço com esse funcionário que não foi bem? Eu vou mandar ele embora? Eu vou trocar de funcionário? Eu vou pensar em capacitação, treinamento, desenvolvimento para esse funcionário? Qual é a ação que eu vou tomar para que esse funcionário, por exemplo, consiga atingir a meta assim como os outros? Posso pensar em equipamentos, talvez ele não tenha equipamento necessário, posso pensar no que é importante para ele, talvez na satisfação dele com o trabalho, certo? Então, tudo isso... Professor, Oi? não, é só uma pergunta rapidinho. A meta pode ser dada também em número de produtos ou serviços vendidos, ou é só na questão dos valores, a meta? Não, a meta pode ser por quantidade de itens também, né? Ah, tá. Imagine, por exemplo, uma empresa que vende um adubo exclusivo lá, aquele único produto. Ela pode ser tanto uma meta em toneladas, quanto em valores. Talvez essa empresa ela tenha o custo dela em dólar, então ela vai preferir, né, medir a meta em tonelada em vez de valor, tá? Ah. Mas assim, depois de toda essa possibilidade de avaliação, de identificar um problema, você tem condições de realizar ações de correção ou de modificação. Ou seja, para esse exemplo do vendedor, eu posso, ação de correção, treinar, capacitar, desenvolver esse colaborador, ou de modificação, posso demitir esse colaborador, trocar ele de função, trocar ele de área na empresa. Ok? Então, a avaliação é muito importante e ter o controle de tudo isso, né, que é o foco que nós tínhamos ali nessa agenda, é importantíssimo. Ou seja, através desse controle de desempenho, você consegue tomar decisões para toda a sua organização. Eu dei um exemplo aqui, né, do desempenho de um funcionário de vendas, mas a gente pode pensar também no desempenho da área administrativa, no desempenho de diversas outras áreas da organização. Ok? Dúvidas aqui? Ficaram com dúvidas sobre alguma coisa da Agenda 1, nos estudos de vocês? Não? Vou passando aqui. Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper. Agenda 2. O que nós vimos na Agenda 2? O tema era gestão da informação, né? Então, nós temos a possibilidade aí de utilização de sistemas ERPs, nós temos a possibilidade de utilizar sistemas online, né? Computação em nuvem, armazenamento em nuvem. Isso, né? Vimos um pouco de entender o que é intranet, extranet, né? Tudo isso é importantíssimo também. Entender também a responsabilidade que nós temos, né? Ao lidar com informações. Então, tem cuidado, tá tudo errado aqui, né? Cuidado, né? Com a disseminação de informações indevidas, né? De fake news, de mentiras, né? É importante, né? Às vezes a gente, quando fala disso, de fake news, a gente lembra logo de política, mas não é para pensar nisso. Dentro da empresa, né? Às vezes acontece coisas através da comunicação que prejudica a empresa, que prejudica os funcionários ou as pessoas envolvidas. Então, é muito importante ter essa preocupação, esse cuidado, né? É até uma questão de ética aí envolvida na comunicação, tá?
Nós vimos também a gestão de documentos e o descarte e o armazenamento de documentos, né? Aquela atividade lá, muitas vezes eu costumo falar para os alunos, na resposta minha, né? A gente vai conversando e fala, poxa, não tem uma resposta correta nessa atividade. Porque, de repente, na minha empresa, eu posso achar que um folder de divulgação de 10 anos atrás é para ser descartado, não tem por que guardar. Mas, de repente, na empresa do Adalto, ele acha que isso é importante para ele ter um histórico da empresa, né? Pô, quero criar um museu das ações da minha empresa. Ele vai guardar um folder de divulgação, ele vai guardar um panfleto que tenha sido feito, divulgado, um encarte que foi enviado para os clientes, né? Então, muitas vezes, a questão de armazenamento de documento, ela é muito a critério da empresa. Mas o que é o legal da gente entender aqui? Que aqueles documentos do dia a dia, né? Poxa, aquele monte, a empresa tem 100 funcionários. Então, toda semana a empresa, todo mês a empresa faz os olerites dos funcionários, né? Poxa, tem um tempo que é necessário guardar, depois eu posso continuar armazenando? Posso armazenar digitalmente, posso digitalizar tudo isso e deixar guardado, né? Dentro de um computador, de um servidor. Isso tudo vai ajudar, né? A empresa a ter uma melhoria de espaço, de organização, até uma melhor forma de consulta dos seus documentos. Beleza? Armazenar os documentos, de guardar? Não entendi, Adalto. Ficou ruim o som. Vixe. Tá chiando o microfone. Deve ser problema no plug. Tenta mexer no plug dele lá. Ou então, se quiser digitar também. Tenta colocar teu microfone no mudo e voltar depois ele, ver se volta, se ele fica melhor. Tem um meio mais seguro de guardar documentos, né? Olha, sempre vai ter a segurança de você guardar documentos físicos ou documentos online, né? E empresas que vão oferecer isso daí. Então, por exemplo, você quer guardar um documento físico que é muito importante, você pode procurar uma empresa que te presta serviço de armazenagem segura, né? Vai guardar dentro de um cofre, vai estar trancado lá e você só pega com senha, com qualquer coisa do tipo. A mesma coisa para documento digital, né? Algumas empresas se responsabilizam pela manutenção do documento dentro de um servidor e também pela segurança desse documento, né? Garantindo que ninguém consiga invadir o servidor e pegar, ter acesso àquele documento, certo? Pode ser uma empresa terceirizada oferecendo esse serviço, ou pode acontecer dentro da própria empresa, né? Então, poxa, eu tenho uma empresa pequenininha lá na minha cidade e tal, e aí eu quero guardar alguns documentos com mais segurança. Eu posso comprar o meu próprio cofre, né, e guardar ali, ou de repente eu acho que é suficiente eu ter aqueles gaveteiros que tem a chave para ser trancado ali, para mim já é segurança suficiente, tá? Ou eu posso apostar também num armazenamento em nuvem ou algo do tipo. Ô, Adalto, coloquei teu microfone no mudo, que ele tá chiando aqui. Tá fazendo bastante barulho, talvez atrapalhe os colegas, tá? Tenta mexer no plug, coloca, tira de novo, talvez ele volte melhor. Beleza, então? Por aqui, alguma dúvida sobre a Agenda 2? Vocês querem perguntar, retomar alguma coisa aqui? Sim, Adalto, a questão do gaveteiro, né? Ele pode ser quebrado, então, obviamente, um documento. Vamos pensar no governo, por exemplo, o governo da Rússia, né? Que está no meio da guerra. Um documento importante que possa comprometer ele de uma maneira aí global, não vai estar guardado em um gaveteiro, né? Mas os olerites dos funcionários pode estar guardado num gaveteiro ali, trancado, sem nenhum problema, né? O atestado que o funcionário traz pode ficar dentro da pastinha lá dele, guardado dentro de um gaveteiro com chave, que já é seguro o suficiente, tá? Não é nenhuma informação sigilosa ou algo que possa comprometer. Beleza? Já aconteceu no trabalho da tua mãe, né? A questão do gaveteiro aí.
Sim, óbvio que a pessoa tem que ter, a empresa tem que ter o discernimento do tipo de documento que vai estar guardado ali. Não pode ser nenhum documento que comprometa as pessoas ou a empresa, né? Nenhum documento sigiloso, senão ele precisa de ter um lugar mais adequado para guardar aquele tipo de documento. Tá bom? Késia, ERP. ERP significa Enterprise Research and Planning. É um tipo de sistemas, né? Sistemas informatizados que são utilizados na empresa. De uma maneira global, esses sistemas, eles abrangem todas as áreas da empresa. Então, ele faz a interligação, né? Deixa eu até ver se eu acho uma imagem na internet para você ver esses bloquinhos ligados. Ele faz a interligação de todas as áreas da empresa. Então, para você ter uma ideia, antigamente, como que os sistemas funcionavam? Os sistemas, eles não eram online, né? E eles não eram interligados. Então, por exemplo, a área comercial da empresa. O cara ia lá, fazia uma venda, ele lançava no sistema dele, né? Essa venda, e no final do dia, eles pegavam um disquete, vocês sabem o que é disquete? Coisa antiga de computador, né? Eles pegavam um disquete, colocavam lá, copiavam todos os dados, ia para o servidor da empresa, aí jogava esses dados, alimentava toda a rotina da empresa para poder, no outro dia, ter relatórios sobre vendas, etc. Então, o ERP foi um conceito de sistema criado para interligar, para deixar fácil, né, todas as áreas da empresa. Traduzindo aí não de forma literal, o ERP significa Sistema Integrado de Gestão. Deixa eu colocar a imagem que eu quero que vocês vejam, que dá para ter ideia do que está falando da questão da integração. Ó. Então, o ERP ele vai abordar, né? Ele vai contemplar, é a palavra que eu queria, todas as áreas da empresa. Então, ele tem controle financeiro, de estoque, nota fiscal, PDV de venda, venda online, venda presencial, sites, relatórios, conciliação bancária, ou seja, ele busca informação do seu banco para deixar tudo alinhado, cadastro de clientes e inúmeras outras funcionalidades pode aparecer no ERP. Então, a ideia do ERP é o quê? Que em um único lugar você consegue ter acesso, né, a informações gerenciais da sua empresa, tá bom? Hoje em dia, os ERPs ficaram bem disseminados, né? Bem acessíveis. Então, qualquer empresa pequena, ela pode ter acesso a um sistema integrado bem completo, tá? Se vocês pesquisarem, a minha internet está péssima aqui, estou tentando mostrar para vocês algum sistema, mas a minha internet está péssima. Se vocês pesquisarem sistemas online, ou ERP online, sistemas integrados online, vocês vão encontrar uma lista de sistemas que funcionam muito bem, tá? Eu utilizo um que chama Gestão Clique. Quero na tela. Ele é baratinho, super fácil de utilizar, super acessível. E aqui para mim ele entra já direto na tela de login. Não consigo mostrar a tela para vocês. Já está salvo aqui o link. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários sistemas ERPs aí disponíveis para o pequeno negócio, para um comércio pequeno, para uma indústria pequena. Show de bola. Pamela, o ERP serve para lançamento de nota fiscal? Você está perguntando ou afirmando? Alguns ERPs têm sim a conciliação com a contabilidade, tá bom? Alguns ERPs não, tá? Mas um ERP de uma grande empresa vai ter toda essa parte contábil integrada nele. Então, você vendeu, né? Você emitiu uma nota fiscal, ele já vai estar ali integrado com a contabilidade. Você comprou, recebeu uma nota fiscal de compra, isso também vai ser colocado dentro do sistema e vai estar integrado com a contabilidade. Então, vai sim facilitar a vida do contador, né? Que vai trabalhar na sua empresa, tá bom? Empresas pequenas que não têm a contabilidade integrada ao seu negócio, ou seja, que tem a contabilidade terceirizada, essa empresa vai ter também a possibilidade da utilização em sincronia com o escritório de contabilidade que presta esse serviço para eles. Ok? Beleza, Pamela? Ficou mais alguma dúvida?
Pamela está digitando. Beleza, professor? Beleza, então. Vou continuar, tá bom? Se tiverem dúvidas, tanto da agenda 1 quanto da 2, pode retomar aqui e chamar. Ok? Agenda 3, o que nós vimos então? Aqui nós entramos de cara na avaliação de desempenho, né? E aqui a gente falando de desempenho do funcionário, do colaborador da empresa. Esse tema é bastante interessante, bastante legal, bastante produtivo para a gente. Por quê? Porque nós somos avaliados o tempo todo. Vocês, enquanto alunos, são avaliados. Eu, enquanto professor, sou avaliado. Você, enquanto funcionário da sua empresa, é avaliado. Eu, enquanto o funcionário de alguma empresa, posso ser avaliado. Então, a avaliação está, sim, presente na nossa vida a todo momento. E aí a gente cai nessa pergunta, né? Por que, então, avaliar o desempenho? Por que será que as empresas avaliam o desempenho? Vamos pensar de novo? Vou voltar no vendedor. Vou voltar lá naqueles 5 vendedores nossos lá, né? Do exemplo. Por que nós vamos avaliar o desempenho daqueles 5 vendedores? Poxa, eu contratei um cara, acabou de sair da escola técnica, ele fez técnico EAD aqui de administração, contratei ele como vendedor, certo? Tem experiência como vendedor? Não, não tem. Tem uma formação focada em vendas? Não, não tem. Então, o que eu tenho que fazer para esse cara se tornar um vendedor? Eu vou treinar, vou capacitar e vou desenvolver esse colaborador, esse funcionário. Ou seja, eu vou investir, eu vou gastar com ele. Eu vou investir dinheiro ensinando, ele vai perder tempo aprendendo, eu vou pagar para que ele aprenda, eu vou gastar tempo para que ele consiga ser um bom vendedor. Por que eu avalio? Eu quero saber se o meu investimento foi bem feito ou não, se deu resultado positivo ou não, se foi produtivo ou não. Então, avaliar o desempenho é importante, acontece nas empresas e vai acontecer sempre, cada vez mais, tá? Então, não se preocupem, não tenham medo da avaliação de desempenho. Muitas vezes acontece a questão do medo, né? Você está lá na empresa, vai ter avaliação de desempenho, lá vem o facão, vai demitir todo mundo, vai demitir. Quem não for bem na avaliação está demitido. Não, o objetivo de uma empresa nunca é demitir, perdão, o primeiro objetivo da empresa nunca é demitir o colaborador. Por quê? Justamente pelo que eu tinha falado anteriormente. A empresa investiu nele, treinou, capacitou, desenvolveu aquele cara. Ele custou um alto dinheiro para a empresa. Por que eu vou demitir ele depois de 3 meses, depois de 6 meses? Então, quando a empresa avalia o desempenho, é porque ela quer equalizar, ela quer tornar todos os colaboradores, ou deixar todos os colaboradores no mesmo nível, atingindo as metas da mesma forma, trabalhando no mesmo nível, no mesmo patamar, ou seja, tornar algo constante dentro da empresa. Poxa, o cara trabalha vendendo, o cara trabalha desenvolvendo software, ele trabalha comprando, não importa. Eu quero que o desempenho dele seja bom e adequado à função que ele desempenha. Então, a avaliação de desempenho é muito importante. Essa primeira impressão que às vezes surge, né, quando tem na empresa, que a avaliação vem para demitir as pessoas, para ter aquele facão lá, né? Não é verdade, não é esse o primeiro objetivo. Acontece? Sim, acontece. Quando a empresa faz a avaliação, ela identifica que o colaborador não tem um bom desempenho, que o colaborador não atingiu suas metas, e você treinou de novo, tentou capacitar, e mesmo assim ele não foi bem, esse colaborador pode sim ser demitido, tá bom? Ok? O Adalto deixou uma pergunta aqui ainda sobre o tema anterior, né? O ERP serve para lojas virtuais? Sim, Adalto. Inclusive esse, né, que eu dei o exemplo, ele integra, por exemplo, com o Mercado Livre. Tem integração do Mercado Livre, tem integração com outras plataformas digitais, para você já ter, né, tudo que vendeu de um lado já está apresentado naquele sistema, para você emitir a nota, para você fazer etiqueta de envio pelo correio. Os sistemas são bem completos e baratinho, tá? Ok? Se tiverem dúvidas, pode chamar aí, tá bom? Vou retomar de cá, ó. Aí nós chegamos na avaliação 360. Poxa, que conceito legal, né? Qual que é a ideia da avaliação 360? Deixa eu colocar uma imagem para vocês também. A ideia da avaliação 360 é simplesmente que a pessoa que vai ser avaliada, ela possa ser olhada, ela possa ser analisada por todas as pessoas que se envolvem com ela, com todas as pessoas que estão ao redor dela, todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento com ela. Então, a avaliação 360, vou colocar essa imagenzinha aqui. Ela ilustra o que eu estou falando, ó.
Eita. A avaliação 360 tem essa característica, ó. Pessoas que estão ao redor de quem está sendo avaliado vai fazer essa avaliação. Então, na avaliação 360, quem avalia? O funcionário que trabalha no mesmo cargo, no mesmo nível, avalia. Então, vamos voltar nos vendedores? O Adalto vai ser nosso vendedor agora, quem está aqui na tela. O Adalto é nosso vendedor. Quem vai avaliar o Adalto? Um vendedor também, que ocupa o mesmo cargo que eu. O superior dele, né, superior imediato, ele vai avaliar na avaliação 360, então pode ser o gerente, o líder de vendas, fornecedor, certo? Que tem contato, por exemplo, com o Adalto, pode fazer a avaliação. Um cliente que também tem contato com o Adalto pode fazer essa avaliação. E também alguém que esteja abaixo dele no nível hierárquico, como, por exemplo, um auxiliar de vendas, também pode fazer a avaliação 360. Então, vejam que com isso a gente cerca todos os possíveis olhares a respeito daquele colaborador. Ele está sendo avaliado por quem está acima dele, por quem está abaixo dele, por quem ocupa o mesmo cargo com ele, por todos que têm algum relacionamento com aquele colaborador. Ok? Então, essa avaliação é importantíssima? Ela é presente? Ela acontece, né? Na escola mesmo, no Centro Paula Souza, a gente é avaliado dessa forma. Não sei se vocês já tiveram contato com algum outro professor que quer falar disso para vocês, mas a gente é avaliado pelos nossos colegas, a gente é avaliado pela nossa coordenação, que está acima da gente, a gente é avaliado pelos alunos, a gente é avaliado pela direção da escola, e a gente é avaliado, por exemplo, pelo auxiliar docente, que está ali ajudando, né, o desenvolvimento das aulas. Então, a gente tem toda essa possibilidade de avaliação dentro da avaliação 360, ok? Ela engloba aí, né, uma visão geral em torno do colaborador. Beleza? Dúvidas aí? Não estou vendo o chat aqui, deixa eu só retomar minha tela. Meu chat não voltou aqui. Adalto está aqui no chat. Então, o microfone funcionou, Adalto? Depois explica sobre a avaliação 270 graus que está no vídeo complementar. Tá. Bom, Adalto, basicamente, né, a ideia da avaliação 270 graus, ela é a mesma da avaliação 360, porém, ela é aplicada, por exemplo, para alguns profissionais que eles não têm alguém no nível hierárquico acima. O cara não tem um gerente acima dele, não tem um supervisor acima dele, não tem um diretor acima dele. Então, é um tipo de avaliação aplicada, talvez, na alta gerência da empresa, né? Pessoas que não têm alguém no nível hierárquico acima dele para avaliar, tá bom? E aí a gente, se vocês pesquisarem, né, vocês vão encontrar ramificações diversas desse tipo de avaliação. Que aí começaram, depois que surgiu a avaliação 360, começaram a pensar nos tipos de avaliação. Poxa, então se eu estou sendo avaliado só por quem está acima de mim, é a avaliação 90 graus. Se eu estou sendo avaliado por quem está do meu lado, é a avaliação X graus. Se eu estou sendo avaliado por quem está de baixo, é não sei quantos graus, tá? Então começaram, né, a colocar essa nomenclatura nos tipos de avaliações. Por que a gente fala muito da avaliação 360? Porque ela é um modelo completo, né? Então, dela você pode derivar todos os demais tipos de avaliação. Ok? Beleza, Dalton? 270, entendeu? Geralmente é a cara da 360 ali, né? Só que aplicada à alta gerência, à diretoria da empresa, as pessoas que não tem ninguém acima dela para avaliar. Tá bom? Bom, afinal de contas, o que é e o que não é a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é, sim, uma maneira de identificar se o desempenho daquele colaborador está atrelado ao que era esperado dele. E o que ela não é? Ela, com certeza, não é a primeira forma que as empresas encontram, né, para fazer demissão em massa, para achar motivo para demitir colaborador. Então, não tenham medo da avaliação. Geralmente, a avaliação está ali para identificar pontos
que a empresa pode melhorar. Então, se você trabalha numa empresa com vários colegas aí, né, ocupando o mesmo cargo, quando vocês forem avaliados, não tenham medo de falar a verdade, né? Quando vocês forem avaliar alguém, não tenha medo de falar a verdade, porque a avaliação está ali para buscar pontos que podem ser melhorados na organização, no desenvolvimento individual de cada colaborador, na administração da empresa de uma forma geral, tá bom? Então, não tenham medo da avaliação, porque ela não é algo assustador e não é algo que possa te desligar da empresa. E ela permite o quê? Ela permite que a gente tenha o feedback. Então, você, enquanto avaliado, você tem a possibilidade de receber um feedback. Então, o Adalto, de novo, nosso vendedor, né, foi avaliado, foi ele que não cumpriu a meta de vendas, né? Nós fizemos a avaliação 360 com ele, identificamos, né, que ele não vendeu bem. Por quê? Porque ele não tinha um treinamento adequado de comunicação. Poxa, ele não estava se comunicando bem com os clientes. O que a gente vai fazer? Manda ele embora? Não, vamos tentar dar um treinamento para ele. Tentar fazer com que ele consiga, né, melhorar a comunicação dele com o cliente. A gente pode, por exemplo, identificar que ele não tenha conhecimento técnico sobre o produto. Então, imagine um Adalto lá vendendo, né, geladeiras e eletrodomésticos lá no Magazine Luiza. E aí a gente identifica que ele não tem conhecimento sobre a geladeira. A hora que o cliente chega e pergunta quantos litros tem, qual que é a temperatura que ela gela, quantas cervejas que cabe dentro da geladeira, ele não consegue responder. E com isso ele perde uma venda. Ou seja, como que a gente resolve? Manda ele embora? Não, a gente faz um treinamento para ele, faz uma capacitação, algo que possa desenvolver o potencial dele ali. Tá bom? O Adalto com uma pergunta. O avaliador deve ser uma pessoa isenta. Adalto, nem sempre, né? Quando a gente adota o modelo de avaliação 360 graus, a gente acaba abrindo mão dessa avaliação de uma pessoa isenta. E como que a gente consegue compensar isso daí? A gente compensa quando a gente tem várias pessoas avaliando. Então, imagine a avaliação 360 feita, então, sobre um professor, que não sou eu, tá bom? Outro professor. A avaliação feita desse professor, quando ele é avaliado, por exemplo, pela coordenação, tudo indica que ele é um excelente professor. Vou colocar aqui o circulinho nosso. Ó. A coordenação avaliou, ele é um excelente professor. A direção avaliou, ele é um excelente professor. O pessoal que está subordinado a ele avaliou, ele é um excelente professor. Os alunos avaliaram e ele é um excelente professor. Aí um professor aqui, ó, que é um par, né, que está trabalhando na mesma função, avaliou esse colega e falou que ele é péssimo, que ele é ruim. O outro professor aqui avaliou e falou que ele é um excelente professor. Então, entenderam por que não é necessário ter essa isenção na avaliação 360? Porque você tem várias visões diferentes. Então, se uma é discrepante, se uma indica, né, que a avaliação não é boa, pode ser que essa pessoa realmente não foi isenta, tá? Agora, se nós formos usar outro modelo de avaliação, é sim importante que a pessoa que esteja avaliando, né, se for uma avaliação direta, por exemplo, a pessoa que está avaliando, que ela não tenha um relacionamento pessoal com quem está sendo avaliado, que ela não tenha algum problema, né, ou de trabalho ou pessoal com essa pessoa, para que a avaliação possa sim ser isenta de verdade, tá bom? Show? Tá me ouvindo agora, professor? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, tá. Parece que voltou ao normal. Mexeu no cabinho lá? Eu peguei aqui a câmera para mexer aqui. É normal, geralmente o plug dá algum problema mesmo. Verdade. Beleza? Posso passar aqui então da agenda 3 para a agenda 4? Beleza. Bora lá. Agenda 4, o que nós vimos então? Controle orçamentário. A partir daqui vocês começam a assustar, né? Vocês começam a ver contas, números, o medo começa a aparecer nos olhos de vocês. Mas é bem tranquilo, né? Então, nós vimos lá essa relação na Agenda 4 entre o orçamento previsto e o orçamento realizado, né? Vocês fizeram uma atividade analisando, né, o que pode ter acontecido para não realizar o que foi previsto, né? Então, por exemplo, se a gente chegar no contexto de hoje, o que pode ter acontecido para minha empresa não realizar o que foi previsto? Uma guerra na Rússia. Olha só que louco, uma guerra lá na Rússia pode afetar o desenvolvimento da minha empresa. Por quê? Porque eu compro algum produto que é produzido lá naquela parte da Europa, da Ásia. Né?
poxa, isso vai afetar a minha empresa, eu não consigo vender, ou eu vou comprar mais caro esse produto, vou vender mais caro. Então, isso pode ser um fator que afeta diretamente o meu orçamento realizado. Aí eu não entendia Quando... como é que afetava a Bolsa de Valores também, eu só não entendi. Agora que o senhor está explicando, eu tô entendendo agora. Pois Também é, afeta, né, então, a Bolsa de Valores. imagine, por exemplo, uma guerra na China. A China é uma das maiores compradoras de minério da Vale, né? Minério do Brasil. A China deve comprar quase todo o minério que a Vale produz, né? Ou seja, que é produzido no Brasil. Se uma guerra acontece lá na China, o que eles vão fazer? Ou eles vão parar de comprar, ou eles vão comprar desesperadamente, por um motivo ou por outro. E isso vai afetar diretamente as ações da Vale. E, Nossa. consequentemente, afeta as ações de outras mineradoras, da Gerdau ou outras empresas que, por exemplo, fornecem serviços ou vendem produtos para a Vale. Então, acaba entrando numa cascata, né? Então, com certeza, poxa, alguém imaginou que o coronavírus iria existir? O coronavírus apareceu aí em 2019, né? Covid-19. Final de 2019, é. Então, em 2020 o bicho pegou, né? Em março de É. 2020 o bicho pegou. Alguém Não, na verdade, imaginou? começou um pouquinho antes, Março né? que Mas por aí. foi Não, os lockdowns lá e tal, né? Em o março governo. começou a fechar tudo quanto é empresa, parar de funcionar, fica todo mundo em casa. Você acha que quem fez o orçamento daquela empresa em 2019, hein? O cara estava lá em novembro de 2019, planejando o orçamento do outro ano, ou seja, fazendo o orçamento previsto. Você acha que ele colocou lá no planejamento dele? Em março teremos quedas na vendas porque nós vamos ficar de lockdown. Nunca, nunca isso vai estar dentro do planejamento. Ou seja, é um fator que afeta diretamente o que foi realizado dentro da empresa. Então, óbvio, né? Todo micro e macro ambiente afeta a empresa aí, tá bom? Beleza. Beleza? Bom, o foco dessa agenda é bem no controle orçamentário, né? Vocês fizeram aquela análise sobre variações que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, né? Ainda tô E fazendo. ainda tá no prazo, né? Ou Não, tô não? no prazo. Não, Tá então no tô no prazo. prazo ainda, tô no prazo, tô no prazo. E Rapidinho. dá para a gente aprender nessa agenda o quanto é importante planejar e estar pronto para algum imprevisto. Então, vou voltar a falar do Covid-19, né? O gestor da empresa que estava lá em novembro de 2019, fazendo seu plano orçamentário de 2020, ele não contava que teria um lockdown ali de alguns meses, né? Que a empresa dele deixaria de vender porque as lojas, né, que vendem seu produto final, estaria fechada. Ele não contava, mas ele precisa estar preparado para tomar alguma ação. Por isso, o planejamento é super importante. O plano orçamentário é super importante. Beleza? Dúvidas aqui sobre essa agenda? Cadê o Não, tá livro? de boa. Estava com o livro aberto aqui. Acho que eu tinha alguma coisa para falar do livro dessa agenda. Ô, pessoal, o mock já tá aberto já pra fazer o mock? Ou ainda não? Não, ainda não. Ah, Na agenda 7, eu deixo ele aberto. Não, o mock, né? Ele vai estar disponível. O site do mock, sim. A agenda 7.1 para você enviar o certificado, não. tá. Tá? Mas o mock vai estar. O mock fica aberto sempre lá. Ok. Legal. Bom, alguma dúvida sobre a agenda 4? Quem estiver fazendo aí, né? A agenda ainda? Então vamos passar para frente. Se tiverem dúvida, pode chamar. Se tiver alguma coisa no chat, me avisa aí, Adalto, que eu não tô. Tá. A Kézia tá escrevendo. Tá. Deixa eu abrir aqui. Ela não escreveu mais. Desistiu, tá escrevendo. Desistiu, escreve, não escreve. Pode Desistiu. escrever, Kézia. Manda bala. Pode falar com a gente. Fica à vontade. Bom, então vamos lá. Vou passar para a agenda 5 aqui. Qualquer coisa é só me chamar, né? Então, o que vocês verão na agenda 5, né? A partir de sábado, sexta-feira, 11h55, eu deixo disponível para vocês a agenda 5. O que vocês vão ver na agenda 5? O estudo de índices financeiros, né? Poxa, para que eu vou fazer cálculo de índice? Para que eu vou me preocupar com isso?
Vocês vão ver a importância disso durante o estudo, mas se vocês pensarem, toda empresa, ela tem a preocupação com os seus índices financeiros, porque eles representam a saúde financeira daquela empresa. Ou seja, representa por quanto tempo aquela empresa fica viva. Quando a gente pensa na nossa saúde, né? Ah, estou bem de saúde. Quer dizer o quê? Sem preocupação, vou longe, né? Ah, não estou com a saúde bem. O que você pensa? Poxa, posso partir a qualquer momento, não é isso? Na empresa, a mesma coisa. Quando a gente pensa na saúde financeira da empresa, a gente quer saber se essa empresa está bem, se ela vai viver por longo tempo ou não. E os índices financeiros, né? Índice de liquidez, índice de endividamento, índice de atividade, índice de rentabilidade, nos ajudam a mostrar esse retrato da empresa ou da saúde financeira da empresa. Ok? Super importante, super interessante. É um dos assuntos que eu mais gosto, tá? Dentro do módulo 3. A agenda 5, 6 fala de matemática, acho que a agenda 7, não tenho certeza. São os assuntos mais interessantes que eu mais gosto mesmo. Por quê? Porque eles permitem ao gestor da empresa tomar decisão. Então, se você pega lá a sua empresa e descobre, né, que seu índice de liquidez corrente está ruim, significa o quê? Que você tem que tomar decisão rápida. Rapidamente você tem que ter dinheiro em caixa, por quê? Porque em poucos dias você não vai ter como pagar as suas contas. Então, se você tem um índice de liquidez ruim, ou seja, você está descobrindo... Déficit. Isso, você está descobrindo que você tem mais contas a pagar do que contas a receber. Então, isso te dá o quê? Um déficit, né? Ou um desencaixe de dinheiro. E, obviamente, você tem que procurar uma solução imediata. Porque se você deixar ele esticar por mais tempo, o que vai acontecer? Você vai tornar ainda maior esse déficit, esse rombo ou esse desencaixe financeiro, tá? Então, eu considero um dos assuntos mais importantes, mais legais na administração. É óbvio, né, que se vocês forem conversar com um professor que gosta muito de RH, ele vai falar que cuidar de pessoas é o assunto mais importante da administração, tá bom? Eu gosto mesmo da parte de matemática. E eu também, eu também. Matemática e produção que eu mais gosto. Beleza? Então, obviamente, né, os índices nos permitem ter informações ou relatórios financeiros. Esses índices são modelados em cima de documentos contábeis, como o balanço patrimonial, o demonstrativo do resultado do exercício, ou DRE. Deixa eu ver, estou com o livro aberto aqui. O professor, do terceiro. Pode falar. Se a empresa está com déficit, como é que ela faz para recuperar? Ela pode tomar, por exemplo, uma ação rápida, né, de vendas, promover vendas e vender com um prazo curtíssimo para recebimento. Então, ela vai conseguir suprir o caixa imediatamente. Se ela não conseguir fazer uma ação de vendas, ela pode... Fazer promoções, é isso? Nas vendas? Promoções? Isso. Fazer promoção, fazer com que o cliente vá lá, compre seu produto e pague à vista. Tá? Isso vai suprir o caixa imediatamente. Se ela não tem a possibilidade desse modelo de negócio, ela tem que recorrer ao mercado financeiro, né? Ela tem que ir no banco, pegar dinheiro emprestado, num BNDES, qualquer tipo de instituição financeira, para suprir aí o seu giro de caixa durante algum período, até tudo se normalizando. Então, isso foi uma realidade, né? Então, em 2020, quando aconteceu o lockdown, as empresas estavam acostumadas já, né? Por exemplo, a todo mês, vendo 100 mil, eu gasto 90 mil, me sobra 10 mil. Que lindo. Mês que vem, vendi 100, gastei 90, sobrou 10. Certo? De repente chegou um lockdown. O que aconteceu? Eu não vendi 100, mas eu continuei gastando 90, porque eu tinha quase todos os meus custos ali envolvidos. E aí, quanto que sobrou? Poxa, não sobrou nada. Aí passou um mês, tudo bem, eu tinha uma reserva. Passou um mês, eu sobrevivi. Passou o segundo mês, sobrevivi. Passou o terceiro mês. Imagina a empresa que vendia 100 mil todo mês, passou a vender 50. Ela vai ter um problema de desencaixe financeiro rapidamente, né? A partir do terceiro, do quarto mês, essa empresa vai sofrer. Então, ela precisa de ter alguma ação, alguma medida que ajude ela a retomar a sua saúde financeira, né? Pode ser um empréstimo ou uma atividade mais forte relacionada a vendas. Ok, Ezio, eu vi você digitando várias vezes aqui, mas a sua mensagem nunca chega. Fala com a gente aqui. O diretor de produção também pode pedir para diminuir a produção, só nesse período de déficit?
Isso é uma ação que pode ser feita, né? A partir do momento que identificou que as vendas caem, obviamente a produção tem que diminuir, acompanhar também o ritmo do mercado, tá? Mas imagine uma empresa que ela se planeja aí para uma produção trimestral. Então, para todo trimestre, ela compra matéria-prima, ela paga os funcionários, ela paga os impostos, ela tem os custos fixos ali envolvidos. Então, aconteceu algo imediato, ela vai sofrer no mínimo por 3 meses. Uma empresa que trabalha com estoques para 6 meses, se aconteceu algo imediato, ela vai sofrer durante um semestre, tá? Então, é complicado sim. Sim. Ela escreveu, ó. Professor, tem alguma biblioteca virtual para nós do CPS para estar lendo as indicações da apostila? É que não tinha muito a ver com a aula, professor. Sem problema, Kézia. Estamos aqui para a gente conversar, tá bom? Fica tranquilo, não tem problema. É um tempinho aí. Cada 3, 4 semanas a gente consegue um tempinho junto, então a gente pode falar de qualquer coisa aqui, tá? Ô, Kézia, eu vi alguma coisa de uma biblioteca virtual. A gente recebeu um e-mail esses dias falando sobre isso, tá? Eu vou procurar, ver se eu encontro esse e-mail e eu repasso para todos vocês. Agora, de cabeça, eu não me lembro, mas eu li alguma coisa que tinha, sim, alguma coisa, alguma biblioteca virtual. Não sei qual o tipo de conteúdo que vai estar disponível, porque o Centro Paula Souza, de uma maneira geral, engloba, né? Muitos cursos, ensino médio, cursos técnicos, engloba também a FATEC, então não sei que tipo de material vai estar disponível, nessas indicações que você está falando aí do livro, se vai ter esses livros lá para você ler, tá bom? Mas eu posso repassar essa informação, vou procurar e repasso para vocês. Beleza? É bom até aqueles vídeos complementar também, né, professor, na programação, quando sai a agenda, quando vocês fazem os vídeos, né? Sempre tem algo complementar lá nos vídeos que você faz com o professor. Tem, em algumas agendas o Marcelo Pudim faz alguma coisa. Eu coloquei, acho que na última agenda, um vídeo explicando a atividade do fichário. Nessa da agenda 5 vai ter um vídeo explicando os índices, explicando como analisar cada um dos índices também. Vocês, dentro do meu canal também tem vários vídeos, tá, pessoal? No canal do YouTube. Eu vi lá, eu vi o seu canal lá. Tem alguns vídeos, deve até ter resposta de atividades lá, não conta para ninguém. Tá bom. Mas tem vários vídeos lá que pode ajudar vocês, tá bom? Tá. Pessoal, a última informação importante da Agenda 5, importantíssima, é que a gente faz a primeira revisão aqui. Então, a segunda atividade obrigatória da Agenda 5 vai ser uma revisão. Então, eu vou disponibilizar para vocês, lá nos documentos compartilhados, um arquivo com questões de provas anteriores. Isso, são questões de provas anteriores. A prova que vocês vão fazer no final do semestre, a gente retirou algumas questões, montou essa prova para vocês estudarem. Então, façam com todo carinho, tá bom? Não façam só para cumprir tarefa. Não adianta fazer para mim, professor, aqui está o gabarito, fiz. Não é para esse, não é esse o objetivo, tá bom? Se vocês quiserem só cumprir tarefa, já faz no primeiro dia. Copia um gabarito qualquer na internet, joga lá que cumpriu a tarefa, tá? O objetivo é que vocês entendam e se acostumem com a prova final, tá? Essa prova é um modelo exato da prova final que vocês vão fazer. Então, é importantíssimo vocês se acostumarem com ela. Aproveitem, nós teremos 3 revisões que contemplam uma prova toda, uma prova completa. Aproveitem para vocês se acostumarem com a prova, para chegar lá no final e não se assustarem. Beleza? Então, revisão 1, são 5 agendas. Nós temos 10 questões nessa revisão. São 10 questões tiradas de provas anteriores para que vocês estudem sobre a agenda 1, 2, 3, 4 e 5. 2 questõezinhas de cada um. Fala, Dalton. Não, eu ia perguntar se essa revisão vai ter algumas questões ou todas as questões da prova que a gente vai fazer no final desse módulo. Nessa primeira revisão, questões da agenda 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Aí na segunda revisão, quando a gente chegar na agenda 10, são questões da agenda 6, 7, 8, 9 e 10, e quando chegarmos na agenda 15, questões da agenda 11, 12, 13, 14 e 15. O professor também fez isso no módulo passado, ele colocou umas questões assim também. É um costume nosso aí realmente para preparar os alunos, né? É que vocês não fizeram provas nos módulos anteriores, né? Vocês não fizeram prova presencial? Não, no módulo passado, no último a gente fez, no primeiro módulo não. No primeiro não. Então, é importante isso para se acostumar aí com o modelinho da prova, tá bom? Tá. Deixa eu anotar aqui o negócio da biblioteca. Virtual do CPS. Enviar para os alunos. Tá muito calor aí, professor? Nossa. Tá péssimo.
Meu Deus. Ontem estava 42 graus no termômetro do carro. Nossa, sério? Seríssimo. É Rio de Janeiro aí? É Rio de Janeiro? Aqui é região de Ribeirão Preto, é pior do que Rio de Janeiro. Caramba. Assim, é Vai tipo ter um assim, recorde. eles falam que era um buraco do vulcão, assim, sabe, que ficou fundo e parece que a gente cozinha aqui dentro. Caramba, É sério. que loucura. Vamos encerrar e a gente conversa bobeira aqui. Vamos lá, vamos lá. Era só isso daqui que a gente tinha preparado para vocês, para falar da Agenda Uhum. 5. Vocês vão encontrar mais material aí, né, na programação. E, enfim, se tiver perguntas, agora é a hora. Vamos fazer perguntas relacionadas aí enquanto está gravando, que depois os colegas podem assistir e sanar essas perguntas, ó. A Stephanie perguntou e a Alice já respondeu. Ó. Qual é o curso do MOOC que tem que fazer? É o curso Canvas, tá bom? Se quiserem fazer, podem fazer, só não vai dar para enviar o certificado agora, mas deixa pronto lá. E na Agenda 7 já envia o certificado, tá bom? Dentro do Canvas? MOOC lá. Canvas. São dois cursos, não é? Dois cursos? Só? Não, um Do só. MOOC? Ah, um só. Ah, tá. Pensei que era É dois. um curso só. O primeiro passo, né, na Agenda 7.1, vocês fazem o curso, e na Agenda 12.1, utilizando o conhecimento do curso, vocês vão criar um modelo de negócio, tá bom? Então, essas são as duas atividades complementares. Uma você estuda e na outra você aplica. Beleza? Entendi. Obrigado. Mais dúvidas aí, pessoal? Alice, tem duas Alices conectadas, Aloma, Ângela, Gabriele, Késia, Nayara, Pamela, Pedro, Juana, Sabrina, Stephanie, Thalita. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá, eu vou encerrar a gravação, tá? Se vocês quiserem conversar aqui, alguma coisinha, a gente pode gastar um tempinho aqui conversando também.